Olá, tudo bem? Eu sou Kessia e estamos mais uma vez nessa aula de análise das demonstrações contábeis. E hoje vamos começar a falar dos indicadores de liquidez. Eu sugiro que você acompanhe os vídeos, mas se não for possível, eu acredito que dá para entender a aula apenas ouvindo. Vamos nessa! Bem, o que são os indicadores de liquidez? Nessa análise, nós nos voltamos a uma situação da empresa. Nós vamos observar a capacidade de pagamento das dívidas dela a partir dos ativos. Nós vamos comparar os ativos que ela tem, que circulam no curto ou no médio prazo, e vamos comparar com as dívidas que ela tem que pagar no curto e longo prazo. Tá? E também, com um pequeno indicador, vamos olhar o imediato. E os indicadores de liquidez, como já começamos a falar, o que ele faz é relacionar os itens ativos que giram no curto e médio prazo, que estão no ativo circulante e no realizável a longo prazo, com as dívidas que eu tenho que pagar no curto, no médio e também no longo prazo, tá? Então, a gente vai fazer uma comparação dos meus bens e direitos que giram com as dívidas que eu preciso pagar, que é o capital de terceiros. E aí, o que a gente chama a atenção? Que os indicadores, eles não dão certeza de pagamento. Não é porque eu tenho um indicador super bom que a empresa com certeza irá pagar a sua dívida. Não, é uma perspectiva, é uma capacidade, ela deve, né, ela tem forças para pagar, tá? E aí, o que eu chamo a atenção também é que não existe uma sincronização de pagamento e recebimento. Tá? O que a gente está vendo é a capacidade, mas a gente não está fazendo um controle de caixa, que está observando as datas de recebimento com as datas de pagamento. E isso acontece geralmente de forma diferente, e isso a gente faz por meio de controle de caixa, observando as entradas e as saídas de caixa. Tá? Isso é um outro controle. Também nos indicadores de liquidez, nós não estudamos aprofundada ou detalhadamente as qualidades dos itens do ativo. Ou seja, se eles realmente conseguem se tornar dinheiro, se eu vou receber esse recurso para pagamento. Eu não estou olhando um por um, tá bom? Eu estou olhando de uma forma geral, observando meus bens e direitos que giram no curto e médio ou até longo prazo, com as dívidas que precisam ser pagas. Eu faço essa comparação sem olhar item por item. Por isso que a gente fala de capacidade de pagamento, tá bom? Não é uma certeza. E quais são os indicadores que nós vamos observar? São os tradicionais, que são a liquidez geral, a liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. E para vocês talvez pensarem bem, nós vamos imaginar uma pirâmide ou um triângulo invertida, tá? Que aí a gente vai sendo mais específico ou mais direto com estes índices. Começando com o índice de liquidez geral, o que eu pego? Eu vou pegar todos, é geral porque eu pego todos os meus ativos que eu espero que se tornem dinheiro no curto e no médio prazo, que eles estão girando, com as dívidas que eu tenho que pagar. Aquilo que eu tenho que pagar com terceiro, porque eu vou comparar esses ativos que giram no curto, médio prazo com as dívidas que eu tenho que pagar. E onde é que estão os ativos que giram? No ativo circulante e no ativo realizável a longo prazo. Então, eu somo esses dois, está aí no numerador. E comparo com as dívidas que eu tenho que pagar, que são as dívidas com terceiros. Passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, tudo aquilo que gira no curto e longo prazo com tudo aquilo que eu preciso pagar no curto e no longo prazo. Estou comparando os dois. Lembrando do balanço patrimonial, o que fica de fora? Fica de fora investimento imobilizado em intangível do lado do ativo, que é o que a gente chamava antes de ativos, itens permanentes, porque eu não espero vendê-los agora. Eles não são ativos para serem vendidos, eles em si, e gerar recursos, tá? Então, eu retiro. E retiro também o patrimônio líquido, porque eu não espero pagar aquele patrimônio líquido aos sócios, aquele valor aos sócios. O que eu remunero nos sócios
está lá no passivo em dividendos a pagar. Então, fica fora do balanço patrimonial o grupo investimento imobilizado intangível e o grupo do patrimônio líquido, tá? Então, comparando os itens que devem se tornar dinheiro a algum momento, que eu espero que sim, com aquelas dívidas que eu quero pagar. E aí, mais uma vez, o que é que a gente chama a atenção? Que não existe uma sincronia de pagamento e recebimento. E isso é uma limitação dos índices de liquidez e ela tende a acentuar-se no longo prazo. Então, eu geralmente tendo a receber e a pagar em datas diferentes e a previsão elas variam bastante no longo prazo, tá? Quando eu tenho uma série temporal de vários anos, eu tenho um enriquecimento desse controle. O que é uma série temporal? É você ter 10 demonstrativos contábeis, 10 indicadores que você, ou 20 ou mais, que reflitam cada um ano, que aí eu consigo observar qual é o caminho que ele anda, né? Qual é a onda que ele surfa, quais são os valores por quais eles passaram nesse período, tá? E aí, nunca olhe tudo ou os indicadores de forma isolada. A gente tem os indicadores e nós temos que ter uma visão holística, pegar outros indicadores. A gente vai ver que vai pegar os indicadores de liquidez e vai ultrapassá-los, vai trabalhar também com os endividamentos. Então, tudo junto, nenhum isoladamente, porque seria uma visão muito pobre e a margem de erro é um pouco maior. Indo para o índice de liquidez corrente, o que a gente faz? A gente retira aquilo que não é curto prazo, que é o realizável a longo prazo e o passivo não circulante da liquidez geral. Tá? A diferença da liquidez corrente para a liquidez geral é que a gente tirou as dívidas de médio e longo prazo e aqueles ativos que vão girar no médio e no longo prazo, né? Que é o ativo realizável a longo prazo e o passivo não circulante. Então, vamos observar as dívidas e os bens que vão girar no decorrer deste ano e observar a minha capacidade de pagamento no curto prazo, tá? Então, eu estou relacionando os itens correntes que estão no circulante e tanto no ativo circulante como no passivo circulante. Lembrando que circulante é sinônimo de corrente, também é sinônimo de giro. E aí, mais uma vez, quando a gente olha os indicadores, a gente vai fazer um cálculo geral, nós não observamos a qualidade dos itens. Eu não estou olhando um por um. A gente está pegando o total do ativo circulante e compara com o passivo circulante, tá? Uma tomada de decisão, um controle interno da empresa exigiria que você tivesse esse controle de caixa ou esse controle de recebimentos e pagamentos mais adequados, tá? Olha, aqui a gente trabalha estoque e a avaliação de estoque, ela reflete nessa liquidez. Alguns estoques eles são avaliados pelo custo, outros pelo valor de mercado. Então, a gente tem uma variação no valor de mercado que pode afetar esse índice. Daí, mais uma vez, é interessante que nós tenhamos um período de tempo maior, né? Quanto maior o período de tempo, melhor a nossa análise, ok? E vamos lá. Passando para a liquidez seca, o que é a liquidez seca? É a gente pegar de forma tradicional a liquidez corrente e nós tiramos do ativo circulante os estoques. Por quê? Porque isso é uma forma de ser um pouco mais prudente. Se eu não vender os estoques, eu ficar apenas com os meus recebíveis e com o dinheiro que eu tenho com uma certa liquidez que estão disponíveis e investimentos de liquidez, será que eu consigo pagar as minhas dívidas? Porque os estoques eu ainda teria que vender para ter um recebível. Tem algumas etapas a serem cumpridas. Então, de forma prudente, eu retiro os estoques para saber se o que eu tenho ou o que eu tenho a receber é suficiente para pagar minhas dívidas de curto prazo, tá? Aqui também eu tenho uma perspectiva de tamanho de estoque para a minha empresa, ok? O que chamamos a atenção é que esse índice de liquidez seca, o segmento que a empresa pertence é muito relevante, porque tem empresa que tem um estoque super grande. Empresas de serviço ou não tem estoque ou o estoque é muito pequenininho. Então, a gente tem uma perspectiva de que o estoque influencia
esse indicador. E aí é importante a gente, nesse índice de liquidez seca, como nos outros, ter sempre um comparativo com empresas do mesmo segmento. Chamar atenção para isso, tá? E também características de rotatividade do estoque. E aí, como a gente já falou, o índice de liquidez seca, ele é conservador, ele permeia a prudência, porque os estoques ainda vão ser vendidos para se tornar um recebível. Recebível é uma conta a receber, uma conta a clientes, para depois ele chegar, se transformar em dinheiro e eu poder pagar as minhas contas, tá? E o último indicador é a liquidez imediata, que eu vou observar o meu pagamento imediato. Então, eu tenho a resposta à questão: quanto eu tenho de dinheiro, de recursos de liquidez imediata para pagar as minhas dívidas de curto prazo? O que eu chamo a atenção para vocês é que nesse grupo, geralmente ele vai depender, geralmente ele depende da política adotada para empresas. Muitas empresas ela têm um caixa bem pequeno, então ele tende a se repetir, dependendo da natureza da empresa. Tem outras empresas que adotam o caixa grande, a liquidez imediata com um caixa maior pelo risco que ela corre em suas operações. Então, para estar rodando com menos risco e conseguir pagar os seus fornecedores, conseguir honrar com suas dívidas, ela termina optando por um caixa maior, tá? E aí esse caixa, lembrando, ele está dentro do grupo disponibilidades ou caixa e equivalente a caixa, e este é o termo mais comum utilizado hoje, ok? E chamamos a atenção que ele não tem tanta relevância quanto aos demais. Porque é uma política, né? A gente tá lá, política. É menor do que eu não consigo pagar minhas dívidas de imediato. Geralmente você não vai encontrar um índice menor do que maior do que a não ser que seja política da empresa. Então ela deixa lá um caixa simplesmente para estar organizando suas contas diárias, tá? E aí, lembrando que a gente tem que sempre perceber o fluxo de caixa com os recebimentos e pagamentos, tá bom? Bem, eram esses índices que nós tínhamos que trabalhar. No próximo vídeo, nós vamos calcular com base nas planilhas que nós temos das empresas, tá? E aí, com os indicadores, eu trago para você, né? A gente acabou de trabalhar, uma frase que vem da série The Handmaid's Tale, quando é dito: eu gostaria de ser ignorante. Assim, eu não saberia o quanto era ignorante. É isso que compreender os números faz com a gente. A gente vai deixando de ser ignorante, vai ganhando conhecimento. Um abraço e até a próxima.